afraid of no ghosts. Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds. Hoje a gente tá gravando o primeiro NGF. Hoje a gente tá gravando o primeiro NGF Recomenda, em dupla, né? Personagem, assim. Nossa, tadinho. Essa é a primeira vez que a gente tá gravando o NGF em vídeo. A gente tá aqui hoje para recomendar alguns livros que podem ser importantes para vocês. Não só importantes no sentido de trazer diversão, porque literatura não é só uma coisa lúdica, né? Mas também no sentido de trazer uma cultura, uma certa consciência dos livros que a gente tem aqui. Eles também têm bastante essa pegada aí filosófica, vamos dizer, né? Que a gente trouxe aqui hoje alguma coisa mais pesada. Eu sou a Raquel Pinheiro, para quem não lembra. Rodrigo Ferreira, minha vídeo. Oh, perdão, meu sócio namorado. E agora vamos aos livros, depois da vinheta. Olá. Bom. O primeiro livro que a gente vai abordar aqui é um livro da Sophie Kinsella. Nem todo mundo conhece essa autora. Ela é mais conhecida, ligada contra a regra. Aqui, ó, da Sophie Kinsella. Ela é mais conhecida. Ela é mais conhecida entre o público feminino, assim. Vocês, homens, machistas, opressores, chamam de livro de grazinha. Mas não é não, gente. Isso aqui é... Esse livro chama-se Finding Audrey. Eu acredito que ainda não tenha vindo para o Brasil a versão em português, pelo menos não que eu conheça. Se tiver, a gente vai colocar no link da publicação. Como todos os livros da Sophie Kinsella, ele é muito engraçado. É um livro que, com certeza, assim, é garantido você dar risadas, muitas risadas com esse livro. Mas ele trata de um assunto importante. Até então, a gente tinha visto muito a Sophie Kinsella tratar de assuntos muito próximos, de algo mais superficial, mais leve, né? Dessa vez ela resolveu dar uma conscientizada na galera. E ela vem tratar justamente um assunto que tem sido assim corrente no mês de setembro, por causa do Setembro Amarelo, né? Que é a depressão. A Audrey faz parte de uma família super bem estruturada, tem irmão mais velho, tem irmão mais novo, pais muito atenciosos, uma boa situação. Ela é uma menina que sofreu um trauma, por causa disso ela desenvolveu uma síndrome do pânico e depressão profunda. Ela chegou ao ponto de deixar de ser quem ela era. É claro, assim, com pitadas de humor, a gente vai tomando consciência de que depressão talvez seja uma coisa muito mais séria do que vocês imaginam. E muito mais que isso, a gente talvez tenha consciência de que, mesmo quando a gente fala de humor, a gente pode tratar de assuntos sérios. E foi o que ela fez. Eu super recomendo esse livro pela qualidade da escrita, porque a Sophie Kinsella é uma escritora muito boa. Quem já conhece o trabalho dela aqui no Brasil? Delírios de uma Consumista, Diário de Backroom. Eu não sei muito bem os nomes em português, porque eu sou metida em ler inglês. Ela é super recomendável. Esse livro aqui, ele é obra-prima dela. Bom, e aí? O que você tem pra recomendar? Eu separei 3 livros. O primeiro deles é um livro até mais antiguinho. Eu não sei se a Record ainda está publicando livros dele, né? O Richard Bach. Richard Bach, eu conheci ele lendo o livro mais famoso dele, que é o Fernando Capelo Gaivota, né? Spoiler, ela está morta. A Gaivota. Você nunca leu, desista. Eu gosto bastante do estilo dele, porque ele escreve de um jeito simples, mas significativo, né? Foi uma espécie de parábola, assim, criando um paralelo entre a vida de Jesus Cristo com a vida de uma gaivota. Esse aqui, particularmente, eu gostei bastante, esse aqui dele, porque ele lida com questão de universos paralelos, vidas paralelas, linhas temporais alternativas, porque é de um casal. Ele é inspirado no próprio Richard Bach com a esposa dele. A história começa com eles viajando de avião sobre o mar, se eu não me engano.
Sim. E eles começam a perder a noção do que é terra, o que é água. Isso. Eles veem uma espécie de estrada de luz por baixo do oceano, se eu não me engano, né? Sim. E essa estrada de luz, assim, cada virada, cada ramificação que eles pegam, eles vão chegar numa versão alternativa do universo deles, assim, onde eles se encontram com versões alternativas deles mesmos. Algumas são ambientadas no passado, outras são no presente, outras são no futuro. E o legal é justamente porque criou uma estrutura de explorar os universos paralelos de uma maneira bem simples, porque ele está viajando de avião e toda vez que ele vai tentar voltar para o universo dele, se eu não me engano, o plot principal, o plot central do livro é esse, eles tentando voltar para o universo deles, né? E cada vez que eles viram uma esquina, né, dessa estrada luminosa por baixo do oceano, eles vão parar num outro universo, se encontram com outras versões deles mesmos. É bem legal, é bem legal. Pode parecer, assim, da forma como eu estou explicando, complexo, mas não é. Ele escreve de uma maneira simples, é bem focativa, vamos dizer assim, a forma como ele escreve, você não vai se perder. Muita gente acha o Bá meio autoajuda. Autoajuda? Não sei, já ouvi pessoas comentando, falando que o Richard Bá é meio autoajuda. Eu acho ele mais assim filosófico. Se for assim, todo livro é autoajuda. Mas eu acho ele mais filosófico do que. O livro que me faz rir é autoajuda. E eu ia falar que ele é uma versão um pouco melhor do Paulo Coelho, mas eu não vou entrar nessa. No, God! No, God, please, no! 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 Nisso não, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, pra falar a verdade, só li um livro do Paulo Coelho, que é o Alquimista, que todo mundo conhece. Gostei, mas não achei tudo isso, não. God, please, no! No! Então, assim, enfim, é só um parêntese mesmo, assim. Enfim, esqueçam essa comparação que eu fiz. No! Dizer se esse livro ainda tá em livro para compra. Esse aqui, na verdade, eu comprei num sebo alguns anos atrás. Assim. Essa edição aqui, deixa eu ver, que 7ª edição é de 80. O livro, assim, o copyright do livro é de 88. Vocês vão achar em alguma livraria aí que vende livro importado, a Amazon. Aí faz um barulhinho de. A Amazon com certeza vai estar vendendo dela isso. E o do Richard Bá, se vocês não acharem em livrarias assim que vendem livros novos, com certeza vocês vão achar muita coisa dele em sebos mesmo, assim, porque não é tão difícil assim de achar os livros dele. Não é um livro que se esgotou, por exemplo. Donnie Darko, né? Com essa cara bonita aqui do Frank. Pra você ter uma noção, assim, essa edição é da Dark Side, tá? Linda edição. Como toda edição da Dark Side. Dark Side é um tapa na cara atrás do outro. Assim. Eu posto muita coisa da Dark Side, assim, de quando ele acaba de chegar um livro da Dark Side na internet. Às vezes eles acham que só pelo fato da Dark Side ser parceira do site, porque isso a gente não esconde, tá lá na coluna à direita do site lá, que a Dark Side é uma das editoras parceiras. Mas, gente, se vocês pegam um livro da Dark Side na livraria, assim, pra folhear, é de outro nível, assim. Né? Das editoras que eu conheço, agora eu tô realmente puxando um pouco o saco dela, mas é porque ela faz por merecer essa puxação de saco, porque ela realmente é primoroso o trabalho dela. Não, se você pensar assim, tem muita gente que agora, atualmente, prefere o e-book, né? Eu já não gosto tanto. Sim. Agora, quem gosta, né? Quem é leitor tradicional e gosta de lidar com páginas, cheiro de livro, gosta de abrir, folhear e tal, a Dark Side ela dá uma experiência de leitura muito boa. Então, esse aqui é a edição da Dark Side e ela tem, basicamente, ela é composta basicamente do roteiro do filme. Tudo aquilo que você vê no filme está em português, né? Tudo aquilo que você vê no filme, tá o roteiro aqui, tá roteirizado, tá como se fosse um drama mesmo, assim, né? Tá no gênero, drama, né? Tá roteirizado, né? As falas dos personagens. E é muito bacana porque você vai lembrando do filme, né, das cenas, dá até para acompanhar o filme, assim, para quem gosta de uma coisa mais interativa. E temos aquilo que não tem, vocês não têm acesso no filme, que é a parte da filosofia da viagem no tempo. A gente tem toda a explicação da Vovó-Morte. Vocês lembram da Vovó-Morte, Roberto Sperman? Pois é. Tem toda a explicação sobre o que acontece
por que acontece a viagem no tempo, por que acontece com determinada pessoa, quais são os requisitos, quais são os elementos que chamam isso. Então, assim, fantástico. Além disso, ainda tem um plus aqui muito interessante, né? Bom, além das imagens fantásticas que tem no livro. Esse eu vi com É isso. muito, muito bonita. Essa aqui é, se eu não me engano, ela aparece em uma parte do Aliás, crédito. olha que interessante. Eu quero só mostrar uma conexão que eu acabei de enxergar com o livro 1. Porque olha aqui, é exatamente esse o cenário Esse cenário do que livro do Michel de Bar. que Porque o Donnie Richard Darko Bard é uma escreve no começo do livro. Eles estão viajando de avião sobre um oceano e eles veem vários trilhos luminosos. Eu nem tinha reparado. Agora que eu reparei nisso. É engraçado porque engraçado. isso acontece só Engraçado porque... coincidências. Não é porque o Donnie Darko é um livro mágico. A gente tá no universo tangente. Bom, Não é nada difícil que seja alguma influência que o... Se bem que não, porque essa arte aí, por exemplo, não é uma arte que apareceu no filme, por exemplo. Eu não lembro dessa arte ser uma arte promocional isso do aqui, filme. eu acho que isso aqui, pra quem viu o filme, tem mais a ver com aquelas conexões de saindo do peito, né? Que são da... Aqui eu tenho um nome, eu não lembro exatamente o nome daquilo não. Tem um nome o destino certo, né? O destino seria uma marcado, representação do destino de cada né? pessoa. Do destino que já está marcado de cada pessoa, né? Você vai ser guiado por aquilo aqui. Tem toda a história da viagem no tempo. Se você não entendeu o Donnie Darko, vai lá no meu artigo, tá no link da publicação, dá uma lida. Se você continua não entendendo, dá uma lida e compra o livro. Na verdade, compra o livro primeiro, depois você dá uma lida. Perfeito. Assiste o filme na Netflix. É verdade, tá na Netflix. Essa semana mesmo eu vi e tem mesmo. Você não precisa de mais nada pra entender. E é muito legal. E o melhor, não é a versão do diretor, porque a versão do diretor é um saco. Assim, porque a versão do diretor ele quis incluir trechos da filosofia da viagem no tempo e não ficou legal, deu umas quebras de ritmo do filme assim, que não ficou legal. Então a versão original é melhor e eu sinceramente acho a trilha sonora da versão original melhor, porque ele mudou algumas músicas. Especialmente a música de abertura. A música de abertura eu gosto demais, eu não lembro o nome da música de abertura, mas eu gostava demais. Duran. Do original, né? Ele mudou a música e já quebrou, já vai colocar a música aí. Já mudou o clima do filme logo no início, assim, sabe, na versão do diretor. Então, eu não recomendo assistir a versão do diretor, sabe? Agora, esse extra da filosofia da viagem no tempo está sendo publicado, vamos dizer assim, em versão impressa pela primeira vez nesse livro aqui, mas na época que lançou o filme eles chegaram a lançar isso aqui no hot site do filme, né? Ou seja, em 2001. Sim. Algumas pessoas não têm acesso a computador, você usava o Windows 95 e xingava quando dava tela azul. Sim. Enfim. Mais uma coisa, também tem o prólogo. O Doni vai ter um trabalho pra você assim, que vai chegar aqui. Vai zoar a gente muito. Vai. Então, uma dúvida que me surgiu, você chegou a ler o roteiro do filme? Claro. E tem alguma coisa que não tem no filme que tem no roteiro? É o que você vê no filme. É o que você vê no roteiro que tá aqui. Você vai sentar lá, assistir o filmezinho na Netflix, é o roteiro que tem aqui. E o prólogo, pra terminar, né, é escrito pelo próprio Donnie Darko, ou melhor, pelo Jake Gyllenhaal, que ele escreveu hoje em dia, já faz muito tempo que o filme foi feito. E é muito interessante como ele descreve, né, a experiência, né, de ter feito esse filme. Ele, ao mesmo tempo que ele se sentia estranho, né? Porque o filme tem um ar esquisito, se você não se presta a entender o filme. O filme tem um ar esquisito à primeira vista, né? Mas ao mesmo tempo ele sentia, assim... É muito legal ele falando, até chamando uma das personagens de gatinha, engraçado. Assim, compra o livro, muito bacana, lindo. É uma ostentação. Esse aqui é um livro ostentação. Aliás, vale até um link para uma obra mais recente, né? Que o Donnie Darko foi uma das primeiras, assim, da década de... E vale o link pra camisa também, né?
Também. Não, justamente esse o link que eu ia fazer. Que o Donnie Darko ele é um filme que foi feito no começo dos anos 2000, se eu não me engano, 2001, né? E que tem toda a ambientação nos anos 80, né? Sim, eu não lembro exatamente o nome, o ano exato é 88? 86 ou 85. Então, Tanto que as músicas são do Duran Duran. Sim. E a música principal seria uma música do Tears for Fears, que é Mad World, mas a regravação no filme que vocês ouvem é do Gary Jules, que é mais nova, mas a original seria do Tears for Fears, que é bem mais agitadinha, não é tão legal, pelo menos eu não acho, né? Assim. E aí, Rodrigo, o que mais você tem aí? Agora eu tenho esse clássico, assim, que quem conhece quadrinho talvez tenha ouvido falar, assim, ou então, obviamente, já leu. Quem não leu tem que ler, porque esse quadrinho aqui é fundamental, assim, um dos quadrinhos mais premiados e mais elogiados do mundo, da história dos quadrinhos norte-americanos e acho que do quadrinho mundial, assim, que é sobre o Holocausto. O Art Spiegelman, que é o autor e artista do quadrinho, ele é descendente de judeus, pegou depoimentos dos parentes dele, se eu não me engano, do próprio pai dele, assim, que foi... Aqui aparece o pai dele. Sim, é uma autobiografia. Como se ele tivesse não exatamente uma autobiografia, é um registro histórico da família dele, né? Da história da família dele e de certa forma dele, porque ele chega a aparecer, se não me engano, em alguns textos. Ele faz a analogia com mouse, né? Com mouses, né? Com ratos. Sim. E tem toda a questão da metáfora. Não é exatamente uma metáfora, é uma prosopopeia, na verdade. Você dá personificação a animais. Sim. Hoje em dia, vamos dizer assim, que é um recurso que muita gente já usou, assim, mas na época que ele fez isso aqui, não vou dizer que era inédito. Não, tá, galera? Isso aqui é antigo pra caramba. Deixa eu só confirmar a data aqui, porque eu realmente não lembro de cabeça a data do livro. Não é uma coisa nova. Olha, 73. A primeira edição desse livro aqui é 73. E se eu não me engano, ela não foi lançada assim, ó, num volume só, foi um periódico. Esse aqui é a história completa, a versão completa. Isso. Acho que, se eu não me engano, tem até coisas que não foram publicadas na original, assim, na primeira versão que ele acrescentou. É uma obra fundamental, assim como é o Watchmen, por exemplo, assim como é Cavaleiro das Trevas, Sandman, e todas essas obras, assim, que todo mundo recomenda porque é uma das melhores. Ou melhor, não só as melhores, mas as mais fundamentais, assim, para entender por que quadrinho deixou de ser só coisa para criança há muito tempo, há décadas atrás. Se você pega um quadrinho que trata de Holocausto, ainda que ele tenha... Eu acho que ele meio que deu uma melhorada, vamos dizer assim, uma eufemizada no ambiente, vamos dizer assim, no quadrinho, fazendo com animais. Se fosse com pessoas, teria sido muito mais pesado. Dá uma, vamos dizer assim, dá uma aliviada, né? Aliviada, mas ao mesmo tempo aumenta a expressividade da história, fica mais significativo. Porque isso é uma coisa que até o Scott McCloud, do autor do Desvendando os Quadrinhos, né, que é um livro teórico que muita gente conhece, assim, e ele defende, uma das teorias que ele defende é que a gente sente mais empatia por personagens que têm um visual mais caricatural, sabe, mais simples, do que um fotorrealista, porque quanto mais simples, assim, quanto mais icônico é o visual do personagem, mais chance você tem de se identificar com ele, porque você não encontra tantos traços assim para diferenciar, assim, para ser esse personagem é muito parecido com um determinado tipo de pessoa. Então, no caso dele, assim, que ele retratou todos os judeus como ratos. A gente tem pouca empatia pelo ser humano, na verdade é essa. As tirinhas que fazem mais sucesso hoje em dia na internet, eu não vou citar algumas não, porque senão eu vou ser injusto com as pessoas que eu não citei. Revoltirinhas? Oi? Tá, Revoltirinhas, o Cyanide and Happiness. O sábado Cyanide and Happiness assim, e o Sábado Qualquer. Pronto, assim, A gente quer entrevistar você, mocinho do Sábado Qualquer. Você está na nossa lista. Estão convidados. Você está no nosso Death Note. Estão todos convidados. Mas é isso, assim, a gente acaba impactando mais a história sobre nós, assim, pelo fato de a gente estar vendo animais representando seres humanos, justamente por isso, porque a gente pode não estar vendo seres humanos ali,
mas as situações que eles narram e as situações que eles vivenciam são muito humanas. Eu acho que é meio inegável que o Holocausto, assim, ele não atingiu só os judeus, é óbvio, mas o Holocausto foi, principalmente para os judeus, uma das coisas mais lamentáveis da humanidade. Você levar isso para uma comic book, e, quer dizer, não tava na cara, você realmente torna aquilo ali uma coisa E tem um detalhe, que o prêmio que ele ganhou, que tá até destacado aqui, vencedor do Pulitzer, não é um prêmio direcionado para quadrinhos, é um prêmio direcionado para jornalismo. É literatura. Então, assim, é como se isso aqui foi considerado na época que lançou uma espécie de reportagem jornalística, um livro jornalístico, né, histórico, assim. Claro, ele usou a linguagem dos quadrinhos. Dentro da mídia ali, ele fez jornalismo dentro daquela mídia. Exatamente. Foi genial. Exatamente, assim como o... Agora não vou lembrar o nome dele, não. Mas é o que fez. Bom, esquece isso aí, senão eu não vou lembrar. Não vou conseguir. Joe Sacco. Joe Sacco. Não vou conseguir. Joe Sacco. Joe Sacco. S-A-C-C-O. Seria melhor cortar isso aqui, porque senão a Raquel vai explodir, vai rir. Manda! Não. Vocês disseram. Manda ver. Não? E chega. Não. Eu não sei nem se a pronúncia é essa. Você não chama o maluco de John S, cara. Mas eles... É o nome do cara. Eu tô com o chapéu não é por acaso. Quem fala desse livro? Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Essa edição aqui, no caso, é a edição especial, tá? Da Aleph, de 50 anos. Eu não sei se ela tá mais no mercado, porque eu já comprei há um tempinho, já tem uns 3 anos que eu comprei essa edição. Ela vira e mexe, sai de... Mas ela... Mas esse sempre dá um jeito de reimprimir. Eles sempre fazem uma edição especial. Ela é diferente, tá vendo? Ela tem toda... Assim, tem uma capinha aqui, Sobrecapa, né? uma sobrecapa. Ela é muito bonita, capa dura, trabalhada, tá vendo? Você tem um visual bacaníssimo, parece um caleidoscópio, né? É muito interessante. Quando você fala de Laranja Mecânica, tanto filme quanto livro, você não está falando de uma coisa divertida. Não é um filme que você vai assistir assim, eu vou ver Laranja Mecânica, vou dar risadas aqui, vou chamar meus priminhos mais novos para ver Laranja Mecânica. Não, é bem assim que funciona. Não é um livro e nem um filme divertido. É uma questão de conscientização e trata muito da mente humana. Por quê? Para quem não conhece, a história se passa em 2001, que era o ano, assim, absolutamente amado pelo Kubrick. E você tem uma sociedade diferente, assim, isso é bem visto no filme. Uma distopia. Uma distopia. No livro é um pouquinho diferente, tá? Não é bem assim, não. As descrições são um pouquinho diferentes. E você tem um grupo de jovens, vamos dizer, comandados, né, pelo Alex, que pregam a ultraviolência, né? O que seria essa ultraviolência? Você tá andando na rua e simplesmente sair distribuindo bolacha aos outros, assim, porrada séria mesmo, por diversão. Eles cometem estupros, roubos, assassinatos. Na verdade, um assassinato que foi o que pegou o Alex, e aí ele vai parar na prisão. Quando ele vai parar na prisão, ele começa a ser submetido a vários experimentos, né? Que linguisticamente a gente chama de... Lavagem cerebral? Não, é uma lavagem cerebral, com certeza. Até tem a ver com o nome do livro em inglês, porque Laranja Mecânica é uma adaptação
latinizada, portuguesa, né? O nome em inglês é Clockwork Orange, né? É como se fosse orange de orangotango, por incrível que pareça, de orangotango, como se o ser humano fosse um macaco mesmo. Clockwork é aquela máquina que vai sempre trabalhando, então como se o ser humano, tanto que os símbolos são sempre coroas dentadas e engrenagens e etc. Então, através do controle imbecil, ele começa a ser controlado para reverter a situação de violência que existe. É muito interessante como aplicam drogas nele, etc. Assim como o filme, eles falam uma linguagem bastante peculiar, tá? Tanto que se você tiver assim meio desacostumado de ler, tá com preguiça de ler, você vai sentir uma certa dificuldadezinha, não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, né? É o próprio Alex que narra e é muito bacana, assim. Por que você está usando Chapéu Coco? Para quem não conhece a obra, assim, por favor, assistam. Não, tem que assistir. Tem que assistir, é obrigatório, assim. Se você é nerd, ou se você gosta muito de cinema, se você... Não garanto que vai gostar, né? Não garanto que vai... Exatamente. Não, é aquela coisa, não garanto que você vai gostar, mas eu garanto que você vai precisar dele. Porque é um filme que marcou, fez história, é um filme clássico. Clássico no sentido de toda hora de ser referência para milhões de coisas. Um dos motivos do Chapéu Coco ser referência na literatura é justamente a obra Laranja Mecânica, né? Eles usam o Chapéu Coco porque eles são, na verdade, eles se vestem de ventrílocos. Pouca gente se liga nisso, né? Que na verdade, assim, os ventrílocos daquela época são diferentes dos ventrílocos de hoje em dia, né? Os de hoje tem a cara pintada, etc. Ou outras coisas, enfim. Mas aí naquela época, né, era aquela roupinha com suspensórios, roupa branca, etc. E o Chapéu Coco, então ele acaba se tornando um dos grandes ícones desse filme, embora o chapéu dele seja preto. Sobre o Anthony Burgess, também vale muito a pena ler um livro chamado 1985, que é mais ou menos assim, escrito em razão do 1984. O Anthony Burgess, ele é fantástico, maravilhoso, escreve com perfeição. Procurem Laranja Mecânica, 1985. Se você não conhece 1984, tá na hora de conhecer, tá? E fica aí. Essas são as minhas dicas. Rodrigo, tem mais alguma? Tem mais uma, assim, de um livro que eu já resenhei pro Nerd Filmes, assim, mas tá aqui, então vou falar dele mais um pouquinho. É do Douglas Adams, agente de investigações holísticas, Dirk Gently. É um livro... Dirk Gently? É Dirk Gently, eu não sei. Dirk Gently. Exatamente. Se eu não me engano, ele a escrita dele foi paralela, um pouquinho anterior ao Guia do Mochileiro das Galáxias, assim. Ou seja, ele tava no ácido forte. É bem louco o livro, assim. Eu posso dizer o seguinte, que a própria definição que ele dá do livro, tá aqui atrás, assim, ele fala que ele é um colossal épico, cômico, musical, romântico, policial, de horror, sobre viagem no tempo, fantasmas e detetives. Por incrível que pareça... Ele acabou de descrever o Nerd Geek Filmes. Por incrível que pareça, isso tudo que eu acabei de ler acontece no livro. Ele encontrou uma forma de amarrar isso tudo e o livro é bem engraçado. Ele assim. tá de parabéns. Não vou dizer que foi fácil de ler, porque assim, eu diria que as 50 primeiras páginas são um saco mesmo. Assim, eu não gostei das primeiras páginas, eu pensei assim... Cara, esse é possível o cara que ele gosta de perder patrocinadores direto. Não, mas eu tô falando assim que ele se redime nas próximas. Assim, as 40 primeiras páginas você tem que insistir um pouco, porque primeiro que você não entende quase nada do que tá acontecendo, o que cada coisa tem a ver com a outra lá, sabe? Ele vai Douglas Adams, don't panic. Sempre lembro disso. Não, mas ele é bem mais louco, vamos dizer assim, que o Mochileiro das Galáxias. O Mochileiro das Galáxias a gente começa de uma forma assim que é absurdo, Não, mas assim, mas segue uma progressão lógica dentro do possível dentro das histórias dele. Mas assim, já tem um plot assim que você já entende o que tá acontecendo ali. Esse aqui ele vai narrando coisas meio que aleatórias e depois, mais adiante, é que ele vai começando a conectar essas coisas assim.
Pra você ter uma noção, o Dirk Gently, do título assim, vai aparecer quase na metade do livro. Assim, ele na verdade não é o personagem principal, isso não é spoiler, na verdade. Porque tem tanta coisa louca que se eu falar de uma assim, aleatória, sei lá, tem um monge eletrônico no meio do deserto andando em cima de um burro e de repente ele vê um portal abrindo no meio do nada. Vamos lá. Um monge eletrônico andando no meio do deserto. Em cima de uma mula. Em cima de uma mula. O que mais? Aí aparece um portal no meio desse deserto e o monge vai em direção a esse portal. E aí... Razão nenhuma. Não, aí... Cachorro! Eu só sei que tem um ponto do livro que o negócio chega a ser tão absurdo que um cara... ele começa a ouvir um barulho na parte de cima do apartamento do professor, do ex-professor dele da universidade. Aí ele sobe, ele abre a porta do banheiro e tem uma mula dentro do banheiro. Olha, depois surgiu um sofá vermelho no meio de um campo de beisebol e um mochileiro no guia do mochileiro. Isso aí até que tranquilo, né, cara? Cara, leia. Leia que é engraçado, é muito engraçado. No final das contas ele consegue amarrar tudo, uma cena que não fez o menor sentido no início, lá no final que a gente vai entender por que aconteceu aquilo, o que aquilo quer dizer. É bem legal, assim, uma história de detetive, uma história de viagem no tempo, uma história com... Basicamente, você não vai estar entendendo nada, mas você vai ter que estar prestando atenção em tudo aquilo que você não está entendendo. Você vai ter que prestar bastante atenção. E já saiu o segundo livro. Ele, na verdade, escreveu só 2 livros desse personagem aqui. Infelizmente, ele morreu antes de escrever mais alguma coisa do personagem. Adaptaram esse livro e o próximo, né, que saiu. Deixa eu tentar lembrar que a Sombria Hora do Chá da Morte. Não, peraí. Eu esqueci. Eu vou colocar o link aqui, mas vocês vão ver. Ele escreveu pro Dr. Who. Também. Escreveu. Não, na verdade não é o livro, né? Ele escreveu um roteiro de um episódio que, se não me engano, não foi. Ele foi filmado, sim. Só que assim, aí o cara pegou. Um outro cara pegou esse roteiro e adaptou pra romance. Então, assim, Vocês vão ficar ouvindo esse vídeo com o cachorro latindo na fundo? Douglas Adams tem que acontecer umas coisas aleatórias. Então deixa o cachorro latindo. E é isso, gente. Esse foi o primeiro NGF em vídeo. A gente pretende fazer outros sempre que possível. Já é o terceiro formato que a gente faz o NGF Comenta. Começou como texto, depois foi como áudio. Multimídia. Agora a gente tem que, né? Porque já demorou. Daqui a pouco, em breve, nós estaríamos fazendo em hologramas. Nós vamos surgir na frente de vocês. Só pra fazer o jabá gratuito aqui, essa camiseta aqui, que é da Eleven do Stranger Things, é da T-Now. Ela não tá pagando a gente pra fazer esse anúncio aqui, mas já vou pegar do meu aceitamos novos patrocinadores. Sim, não, vamos ser capitalistas. Não, porque puxando o saco assim meio que. Eu ganhei exclusividade. Tá aí. Também é da T-Now. É da T-Now. Essa aqui que eu acabei de mostrar, infelizmente, era como é que fala? Não é tiragem. Muito bom, o tecido é muito bom, de qualidade. Assim, é até para que você vai tirar onda com os outros. Você vai esses meninos que não compraram, eu tenho, você não tem. Pra você ser. Pobreza cada um com a sua, né? Você pode ser um pobre de espírito e ser um escroto e jogar na casa dos outros. Enfim, ou você pode só gastar nas fotos bem. Né? Mas as camisas são lindas. Eu acho que com isso, né? Tá encerrado o primeiro NGF e recomendo o vídeo. Tchau, gente. Até mais.